Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o relatório final da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi realizada no período que se estendeu de 30 de novembro até 13 de dezembro. A data aqui prevista para o término da convenção era 12 de dezembro, todavia os membros participantes decidiram estender por mais um dia e essa convenção sobre mudanças climáticas acabou no dia 13 de dezembro de 2023. Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 18 de dezembro de 2023 e espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de responder. Então, como vocês podem ver, foi realizada agora recentemente a 28ª Convenção da ONU sobre as mudanças climáticas que estão se processando no nosso planeta. Sendo assim, através dos dados científicos, nós estamos percebendo que existe um padrão bem definido que caminha na direção daquilo que ficou convencionado como aquecimento global e que também o ano de 2023 registrará a maior temperatura até então registrada pelo homem a partir da primeira revolução industrial. Ou seja, teremos no ano de 2023 o maior registro de temperatura média verificada no planeta até então. Já em alguns vídeos gravados por mim, eu tenho falado das mudanças climáticas que estão se processando no nosso planeta, tenho feito menções sobre relatórios publicados por renomados cientistas, renomadas instituições de pesquisas, e dessa forma essa aula é apenas mais uma que vem corroborar para uma linha de raciocínio que vai de encontro aos problemas decorrentes do chamado aquecimento global e da necessidade de nós adotarmos as medidas necessárias para mitigar, reduzir essa velocidade de aumento da temperatura média no nosso planeta, limitando em 1,5 grau o número, ou pelo menos o aumento da temperatura até o final do século XXI. É dessa forma que os cientistas acreditam que nós poderíamos evitar grandes calamidades naturais, e há de se destacar que essas calamidades naturais já estão acontecendo e de uma forma bem mais intensa, com prejuízos materiais, prejuízos econômicos, perdas de vidas humanas. Quando eu me refiro às calamidades naturais, estou fazendo menção àquelas derivadas das mudanças climáticas, não de terremotos, erupções vulcânicas, nada disso. Apenas aquelas vinculadas às mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. E sendo assim, o objetivo aqui é analisar alguns pontos do relatório da COP28 e, logicamente, mostrar a vocês que a ideia central
das convenções sobre as mudanças dos climas em nosso planeta, elas estão intimamente ligadas ao aquecimento global. E nada melhor do que esse gráfico para corroborar com a tese do aquecimento global, porque aqui, através dessas barras vermelhas verticais, pode-se perceber que a partir da década de 1980 e, sobretudo, ao longo do século XXI, o ritmo de elevação da temperatura média do nosso planeta aumentou. Então, existe um padrão bem definido, bem delineado, e que nos dá toda a condição necessária para que possamos falar sobre essas mudanças climáticas que estão em curso na Terra e da necessidade preeminente de nós adotarmos as medidas paliativas, as medidas de contenção, as medidas de mitigação desse processo, de forma a evitarmos que a temperatura média do nosso planeta possa se elevar num ritmo mais acelerado e trazer consigo graves consequências sociais e econômicas, além, é claro, de provocar o desaparecimento de inúmeras espécies, porque o aquecimento global ele também vem acompanhado das mudanças climáticas, e quando nós nos referimos às mudanças climáticas, estamos nos referindo a mudanças climáticas em escala planetária e não em escala local ou regional. Nós já analisamos que o aquecimento global ele tem recebido uma forte contribuição da ação antrópica, ou seja, da ação do homem na natureza, não só através do aumento das emissões de gases do efeito estufa, sobretudo aqueles derivados da queima de combustíveis fósseis, e dentro desse contexto há de se destacar os hidrocarbonetos e o carvão mineral, mas também nós temos que levar em consideração o desmatamento que vem se processando em várias partes do planeta. Então, na medida em que há uma redução da cobertura florestal ou da cobertura da vegetação nativa em diferentes regiões da Terra, isso também contribui para alterar os padrões de temperatura, os padrões de umidade, o volume e distribuição de chuvas, o regime dos ventos, enfim. Então, sabemos também que o nosso planeta hoje possui inúmeras ilhas de calor, representadas, sobretudo, através das médias e grandes cidades existentes nos mais diferentes países do mundo, em que se cria microclimas urbanos, em que nós temos alterações de temperatura que em alguns casos pode ultrapassar 7, 8, 9, 10 graus, criando um ambiente térmico desconfortável para as pessoas que vivem nessas cidades mais impactadas pela formação das ilhas de calor. Então, sabemos também que essas mudanças derivadas da ação antrópica, mudanças que estão direta e indiretamente relacionadas ao aquecimento global, acabam deixando um rastro de destruição, prejuízos de bilhões de dólares, perdas de milhares de vidas todos os anos por causa das calamidades resultantes dessas mudanças climáticas, sejam elas derivadas das chuvas torrenciais, dos furacões, tufões, tornados, sejam elas também aquelas provocadas por secas severas e prolongadas, por ondas de calor prolongadas que ceifam a vida também de muitas pessoas, principalmente das mais novas e também das pessoas mais idosas. Então, a COP28, ela trabalha dentro do princípio de que, para mitigar esse processo do aquecimento global, é preciso acelerar
a transição energética do planeta. E quando nós falamos em transição energética, estamos nos referindo à substituição dos combustíveis fósseis, principalmente petróleo, gás natural e carvão mineral, que juntos respondem por cerca de 80% da matriz energética do nosso planeta e que são os principais elementos responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, o que de certa forma tem sido de suma importância para a aceleração do aumento da temperatura média em nosso planeta. Então, a transição energética envolve a substituição dessas fontes de energia de origem fósseis por fontes de energia limpas e renováveis. Aqui na imagem, por exemplo, nós temos aqui aerogeradores e painéis solares como exemplos de fontes de energia limpas e renováveis, aquelas que não contribuem para a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. É claro que existem inúmeras outras fontes de energia limpas e renováveis que devem ser estimuladas, que devem ser desenvolvidas, que estão sendo implementadas em várias partes do mundo, como forma de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, sobretudo o CO2, o dióxido de carbono, na atmosfera. Aqui nós temos, para mostrar a vocês, petróleo, gás natural, carvão mineral, são responsáveis por 80% das emissões de CO2, ou seja, dióxido de carbono. Aqui nós temos uma plataforma de exploração de petróleo, e aqui é apenas um símbolo pequeno, né, mostrando a queima do gás natural que provém dessa área de exploração de petróleo no mar. Lembrando que o petróleo ele é explorado tanto no mar como também nas bacias sedimentares continentais, o petróleo e o gás natural. E aqui nós temos uma área com carvão mineral que responde na atualidade por cerca de 35%, 37% da matriz energética mundial. Muitos países do mundo, vou dar um exemplo, a própria China, tem mais de 60% da sua matriz energética vinculada ao emprego do carvão mineral. A Índia, que é uma economia emergente que vem crescendo também num ritmo bastante acelerado, tem mais de 50% da sua matriz energética vinculada ao carvão mineral. E dentre as fontes de energia de origem fósseis, a que mais contribui para emissões de gases do efeito estufa na atmosfera é a queima do carvão mineral. Então, a queima do carvão mineral é responsável por uma grande quantidade de CO2 e outros gases do efeito estufa que são diariamente lançados na atmosfera. Aqui nós temos aspecto positivo. A COP28 produziu um documento que aponta a necessidade da transição energética. Esse é o aspecto positivo. Apontar a necessidade. Agora, como vai se fazer essa transição energética é algo que ficou no ar. Por quê? É muito difícil você estabelecer metas, né? Nós vamos eliminar, por exemplo, o emprego do petróleo até 2050. Então você sabe que é impossível você estabelecer uma meta em escala planetária e essa meta será alcançada porque tem interesses de agentes econômicos poderosos por detrás disso tudo que vão retardar todo o processo de transição energética. Mas o lado positivo do documento produzido pela COP28 é relativo à necessidade de acelerarmos esse processo de transição energética, apesar de não ter estabelecido prazo, estabelecido meta, e muito menos a gente sabe, né, como determinados países, sobretudo aqueles com menores recursos, poderão promover essa transição energética sem o capital, sem a tecnologia, sem o financiamento externo
para levar adiante esse objetivo. Então aqui nós temos exemplos, né, de fontes de energia limpas. Aqui você tem um parque eólico, aqui você tem o hidrogênio verde e aqui coladinho nele, né, aerogeradores e painéis fotovoltaicos. Aqui você tem o exemplo, né, a foto de um carro elétrico. Aqui você tem a imagem de uma usina fotovoltaica lá no Piauí, né, inclusive uma das maiores aqui da América do Sul. São alguns exemplos de fontes de energia limpas e renováveis que fazem parte desse contexto que nós chamamos de transição energética, ou seja, a substituição progressiva do uso do petróleo ou dos combustíveis de origem fóssil na matriz energética. Agora, como eu disse, é muito difícil você estabelecer uma meta e atingir essa meta em razão dos interesses de poderosos grupos econômicos que se encontram por detrás de todo o projeto, de toda a ação de políticas públicas, políticas governamentais, e a gente sabe que isso acontece em escala planetária. O poder econômico, ele normalmente fala mais alto do que a vontade política. Infelizmente é assim que as coisas acontecem, né? Aqui nós temos, continuando aqui, a transição energética. A imagem superior aqui é de uma usina geotérmica que explora o calor das zonas termais, onde se encontram vulcões ativos, né? Alguns países do mundo geram parte da sua eletricidade através da exploração da energia geotérmica, Estados Unidos, a Islândia, o Japão, entre outras nações. Aqui nós temos um desenho, né, uma imagem de como se pode gerar energia elétrica através da movimentação das correntes marítimas ou correntes marinhas. A energia dos oceanos é uma energia ainda muito pouco explorada no mundo, e o potencial que existe de exploração é mais do que suficiente para atender toda a demanda de energia elétrica do nosso planeta durante, vamos dizer, o tempo em que a água e os oceanos existirem na Terra. Pena que essa tecnologia ainda é incipiente, ainda está sendo desenvolvida e ainda é pouco utilizada. Quando a gente fala energia dos oceanos, eu estou me referindo à energia das ondas, energia das marés e energia das correntes marinhas ou correntes marítimas. Aqui nós temos os biocombustíveis, né? Principalmente o etanol e o biodiesel, que são os dois biocombustíveis mais produzidos no mundo. E lembrando que o Brasil e os Estados Unidos figuram entre os maiores produtores mundiais de biocombustíveis. E também os cientistas defendem o emprego da energia nuclear, tá? Mas, professor, a energia nuclear, ela não gera um risco de acidente? Sim, ela pode gerar um risco de acidente, mas esse risco é mínimo, e parte da comunidade científica internacional e também muitos governos hoje apoiam a retomada dos investimentos na geração de energia nuclear, porque as usinas nucleares não lançam na atmosfera gases do efeito estufa. Então, e há de se destacar que uma nova tecnologia nessa área, que é muito mais segura do que a tecnologia da fissão nuclear, que é a tecnologia da fusão nuclear, ela já começa a sair do papel com experimentos interessantes no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Rússia e outros países do mundo que já estão produzindo reatores à fusão nuclear. Essas usinas, a fusão nuclear, elas são teoricamente muito mais seguras do que as usinas à fissão nuclear. Então, eu citei aqui 8 exemplos de fontes de energia alternativas. O emprego dos hidrocarbonetos, né, principalmente o petróleo, e também o emprego do carvão mineral, que, somado ao gás natural, respondem por aproximadamente
80% da matriz energética mundial. Perdão. Aqui, para que vocês possam ter uma ideia, eu coloquei esse gráfico aqui de 2020 para mostrar como estava naquele ano, né? Nós estamos em 2023, portanto, a diferença do espectro temporal é muito pequena, como estava distribuída a matriz energética no mundo. Lembrando que matriz energética não é matriz elétrica. Matriz energética envolve todas as fontes de energia utilizadas pelo homem nas suas mais diferentes atividades produtivas. Então vocês podem perceber que em primeiro lugar aparece o petróleo e derivados com 29,5%, em segundo lugar o carvão mineral com 26,8%, em terceiro lugar o gás natural com 23,7%. Se você somar essas três fontes de energia, vão perceber que a soma dá aproximadamente 80%, razão pela qual essas fontes de energia de origem fóssil, que constitui a principal causa da poluição atmosférica, do aumento da concentração de gases do efeito estufa, elas têm uma participação enorme na matriz energética mundial e você não consegue substituir essas fontes de energia da noite para o dia. É um processo lento, progressivo, e nós temos que levar em consideração também um outro aspecto, né? Os países ricos em petróleo, não só os países da OPEP, a própria Rússia, que detém também grandes reservas de petróleo, é o país que possui a maior reserva mundial de gás natural. A Venezuela, aqui na América do Sul, que é o país que detém a maior reserva mundial de petróleo. O próprio Brasil, que hoje é um país exportador de petróleo, apesar do nosso país ter uma fonte de energia limpa e renovável bastante significativa na sua matriz energética, mas nós temos que levar em consideração o interesse dos poderosos grupos econômicos que se colocam contra, né, a eliminação da produção do petróleo e seus derivados em escala mundial. Claro que eu mesmo, apesar de ser ambientalista, eu sou um ambientalista que faço comentários com o pé no chão e acho extremamente difícil nós eliminarmos o petróleo da composição da matriz energética. É possível reduzir a sua participação, mas substituir o petróleo na matriz energética mundial, substituir o carvão mineral na matriz energética mundial, eu acho um tanto quanto difícil, por que não dizer um aspecto utópico, uma utopia, achar que nós conseguiremos, a curto, médio prazo, eliminarmos essa forte dependência das fontes de energia de origem fóssil. Os esforços estão sendo feitos, determinados países do mundo estão investindo, os países da União Europeia têm um projeto de transição energética bastante interessante, onde se prevê que até a metade do século as nações que compõem esse bloco não mais utilizarão veículos automotores movidos a derivados de petróleo e por aí vai. Aqui nós temos o ponto positivo: o acordo reconhece a importância dos combustíveis de transição. Então, quais seriam esses combustíveis de transição? Poderia dizer aqui o biodiesel, né? Poderia dizer o etanol que está aqui, os biocombustíveis, né? Quando a gente fala em biocombustível, nós estamos nos referindo, né, no biodiesel, no querosene de aviação, no querosene, que também hoje pode ser produzido através da cana-de-açúcar e outras plantas, né? O etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, do milho e de outras plantas, o hidrogênio verde, agora os investimentos na produção do hidrogênio verde, inclusive aqui no Brasil, que vai receber um montante de investimentos para implantação de usinas para a produção de hidrogênio verde em nosso país, é um caminho, porque essa fonte de energia é considerada por muitos a fonte de energia do futuro. E também, né, lembrando que os combustíveis de transição, eles também
servem para reduzir, né, a dependência das usinas termoelétricas daqueles combustíveis derivados do petróleo, o gás, o óleo combustível, e também a dependência do carvão mineral. Então aqui eu coloco as fontes geradoras de energia elétrica como importantes fontes alternativas, destacando aqui os painéis solares e os aerogeradores, com um papel significativo para reduzir a dependência das usinas termoelétricas que utilizem derivados do petróleo e também o carvão mineral para a geração de eletricidade. A partir do momento que você consegue também substituir as centrais termoelétricas que utilizam derivados do petróleo e o carvão mineral para a geração de energia, você também estará contribuindo para a redução das emissões dos gases do efeito estufa na atmosfera. Aqui nós temos o texto final, defende o desenvolvimento de tecnologias de captura de CO2. Eu coloquei aqui duas imagens, a agrofloresta, né, a agricultura de baixo carbono, né, e a gente destaca o sistema agroflorestal, que é um modelo de agricultura de baixo carbono, onde você, através dos sistemas agroflorestais, que a gente chama de SAF, né, você consegue reduzir, eliminar a dependência dos fertilizantes químicos, dos defensivos agrícolas, que são produtos que também lançam gases de efeito estufa na atmosfera, e através de um modelo autossustentável você consegue produzir alimentos e matérias-primas para diferentes setores da indústria, sem que haja a necessidade de você contaminar uma água, contaminar o solo, poluir o ar atmosférico, enfim. Existem diversos modelos agrícolas de baixo carbono, né? Os sistemas, por exemplo, que você concilia, né, a agricultura pecuária com silvicultura, né? Então, os sistemas agro-silvopastoril, que mistura agricultura pecuária e reflorestamento na propriedade rural, também é um sistema de produção de baixa emissão de carbono, que são tecnologias que podem ser adotadas, estão sendo adotadas e que têm um baixo custo de implantação. O reflorestamento, eu acho que o mundo, por ter milhões, centenas de milhões de hectares de terras degradadas, ou bilhões de hectares de terras degradadas que não estão sendo utilizadas para a agricultura e muito menos para a pecuária, elas podem receber investimentos de forma progressiva e através de amplos programas de reflorestamento, que inclusive em alguns países do mundo isso já vem acontecendo. Você consegue também, através da fotossíntese, capturar parte do CO2 que está na atmosfera, reduzindo assim a sua concentração. Então é uma tecnologia também bastante interessante, de baixo custo de implementação. Existem as tecnologias através de equipamentos que estão sendo desenvolvidos para capturar o CO2 na atmosfera, inclusive transformar esse CO2 em outros elementos que possam ser utilizados pelo homem nas suas atividades produtivas. Aqui nós temos: manifesta a preocupação com a falta de recursos para cumprir a meta do Acordo de Paris. Por quê? O Acordo de Paris, que foi firmado alguns anos atrás, ele estabeleceu que nós deveríamos evitar que o aumento da temperatura média do planeta ultrapassasse a 1,5 graus Celsius até o final do século XXI. Então, mas qual é o grande problema, o grande X dessa questão? É a disponibilidade de recursos para que você possa desenvolver as tecnologias que possibilitem não só reduzir as emissões de gases do efeito estufa, assim como também desenvolver procedimentos, técnicas que possibilitem, né,
não só promover o sequestro do carbono, assim como incentivar os países a adotarem modelos de desenvolvimento sustentáveis para que nós possamos, através de uma ação conjunta, reduzir a velocidade do aquecimento global. Então essa preocupação ela se manifestou agora na COP28, muitos achando que a falta de recursos é um entrave para que a meta de se evitar que a temperatura do planeta ultrapasse no seu ritmo de aquecimento 1,5 grau até o final do século XXI. Então essa preocupação ela está pautada em estudos científicos que dizem que se a temperatura da Terra subir num ritmo mais acelerado do que esse 1,5 grau previsto até o final do século, o mundo enfrentaria mudanças climáticas com consequências, com sequelas desastrosas em várias partes do mundo. E é preciso se desenvolver uma consciência ambiental para que as pessoas se atenham a esse problema. Porque quando você fala em meio ambiente, pouca gente dá importância. Mas as pessoas se esquecem que nós não temos para onde ir não, a Terra é nosso lar. Se nós destruirmos a sustentabilidade ou parte da sustentabilidade da vida na Terra, e aí? Para onde vai a civilização humana? Eu gostaria que algum negacionista me respondesse isso. O acordo prevê triplicar a capacidade de geração de energia renovável. Foi um ponto bastante positivo, bastante interessante no relatório da COP28. Agora, há uma previsão, uma promessa. Mas a gente sabe que, através de outras COPs e de outras conferências realizadas no mundo, muitas ações foram propostas, inclusive em alguns casos, como foi no Protocolo de Quioto, como foi no Acordo de Paris e etc., se estabeleceram algumas metas que não foram cumpridas. Então a gente sabe que é muito difícil você conciliar a necessidade de adotarmos as medidas que devem ser adotadas para contermos a degradação ambiental do nosso planeta. Então essa dificuldade de conciliar essas medidas com o interesse do grande capital, na minha concepção, é o grande entrave às soluções que devem ser implementadas para conter esse ritmo de elevação da temperatura no nosso planeta. Aqui nós temos a imagem do girassol, que é uma semente que, a flor do girassol, do girassol vem uma semente oleaginosa, usada também na produção do biodiesel, usina eólica, painéis solares, usina hidrelétrica, então fontes renováveis, soluções para que nós possamos reduzir o quanto antes essa dependência dos combustíveis fósseis, de forma a contermos esse ritmo de aquecimento da temperatura do nosso planeta, que está fugindo do controle e colocando em risco milhões de pessoas no mundo. Aqui nós temos a criação do Fundo de Perdas e Danos para os Países em Desenvolvimento. Foi um avanço bastante significativo, Aqui tem a imagem da desertificação, aqui tem a imagem do avanço do mar, aqui tem a imagem de inundações, aqui tem a imagem de uma seca destruindo a lavoura. Enfim, então, as perdas causadas pelas sazonalidades climáticas, pelas intempéries da natureza, principalmente vinculadas ao clima, são de bilhões, centenas de bilhões de dólares todos os anos. Então, como os países de maior desenvolvimento são aqueles que mais contribuem para as emissões de gases do efeito estufa, já há algum tempo tem sido cobrado desses governos a criação de um fundo que possa auxiliar os países de menor desenvolvimento que estão sendo castigados pelas mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, isso aqui, na minha concepção,
e na concepção dos ambientalistas foi um avanço bastante significativo. Agora vamos ver se sai da promessa para ação verdadeira, porque muitas vezes se promete recursos e esses recursos não são liberados, então ficam palavras jogadas ao vento. Aqui nós temos a imagem dos dois principais líderes do mundo que não estiveram presentes. As duas nações mais ricas do mundo, Estados Unidos, representado aqui pelo Joe Biden, e aqui o presidente da China, Xi Jinping, Ping, né? Aqui só o B é G, Xi Jinping, não é B, é G. Então, os líderes das duas principais potências econômicas do mundo, os países que mais contribuem para as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, não estiveram presentes. Agora, há de se destacar uma coisa: eu não sou injusto. A China é hoje o país que mais investe em fontes de energia limpas e renováveis. Então a gente tem que ser justo, né? Nenhum país tem investido tanto em fontes de energia renováveis e limpas como a China. Os Estados Unidos aumentaram os investimentos em fontes de energia limpas e renováveis. Inclusive, né, nos Estados Unidos tem um aspecto interessante, né? As constituições estaduais dão poder aos governadores de adotarem medidas para mitigar o aquecimento global. Se nem todos os estados americanos adotam essas medidas, há de se destacar que vários estados nos Estados Unidos adotam medidas e incentivos para o desenvolvimento de mecanismos de combate ao aquecimento global. Então eu coloquei essa imagem porque, se eles tivessem ido à COP28, né, teria uma representatividade muito maior. E, de repente, né, o documento que foi assinado ao final do encontro, agora no dia 13 de dezembro, teria, vamos dizer assim, uma chancela muito mais valiosa do que o documento que foi produzido, apesar dos dois governos terem mandado representantes para a COP28, que foi realizada lá em Dubai, no Oriente Médio. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro, né? É um resumo, né, daquilo que houve de mais importante na COP28, que acredito eu que ao longo do ano de 2024 poderá ser um dos tópicos cobrados em provas de vestibulares e também em concursos militares. No mais, moçada, eu peço mais uma vez a vocês, encarecidamente, fortaleçam aí o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, divulguem o canal, compartilhem o vídeo e vamos democratizar o ensino da geografia. E o canal GeoGênio é apenas uma plataforma de ensino cujo objetivo é fornecer um instrumento, uma ferramenta que conceda a base necessária para aqueles alunos, jovens e adultos que estão fazendo concursos, terem um conhecimento mais aprofundado da geografia e melhorarem o seu desempenho na prova de geografia. Valeu, moçada! No mais, um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!